Olá, meu nome é Maria Tereza, sou estudante de enfermagem da PUC Paraná e o título do meu projeto é Estrutura de Estudos de Caso Clínico para Validação de Subconjuntos Termológicos da CIP com Modelagem de Processos. Foi orientada pela professora doutora Márcia Regina Cubas. O processo de enfermagem pode ser caracterizado como uma tecnologia utilizada nas ações do cuidado, fornecendo ação e direção a essas ações. É por meio do processo de enfermagem que a enfermagem se torna mais científica e menos intuitiva em suas práticas de cuidado. Diante disso, os sistemas de linguagem padronizados podem ser empregados facilitando o registro e a comunicação entre a equipe de enfermagem. A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, CIP, é uma terminologia combinatória e enumerativa. É considerada uma tecnologia de informação, pois propicia a coleta, organização e análise de dados de enfermagem em diferentes cenários. Por sua extensão e complexidade, a ASN incentiva o desenvolvimento de subconjuntos terminológicos da CIP. Os subconjuntos são organizações de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem direcionados a uma área específica, a uma clientela ou a um fenômeno de enfermagem. No que diz respeito à validação clínica desses subconjuntos, a ASN propõe a utilização de estudo de caso como um instrumento de suporte na referida área de atuação. Porém, não se identifica na literatura uma estrutura padronizada para elaborar os estudos de caso para fins de validação clínica. A falta de estrutura e padronização para orientar a validação de subconjuntos terminológicos da CIP por meio de estudo de caso é considerada uma limitação nas pesquisas de desenvolvimento de subconjuntos. Diante dessa problemática, o objetivo do projeto foi organizar a estrutura do estudo de caso clínico para validação clínica de subconjuntos terminológicos da CIP por meio da modelagem de processos. A primeira etapa da pesquisa foi desenvolver uma revisão de literatura para compreender sobre a modelagem de processos flexíveis. Na sequência, foram identificados os principais elementos para a composição dos estudos de caso dos subconjuntos por meio da leitura de 3 dissertações que validaram diferentes subconjuntos. Para realizar a modelagem, foi utilizada a ferramenta Visage Modeler, um software que utiliza a notação BPMN para modelar fluxo de trabalho, documentando de maneira detalhada todo o processo, além de termos constantes na CIP. A validação do modelo foi feita por meio de avaliação e consenso pelos participantes do grupo de pesquisa de pós-graduação em tecnologia em saúde da PUC Paraná. Diante desse método foi elaborado um processo. O início do processo se dá com esse círculo verde. As setas significam o fluxo pelo qual o processo vai seguir. E a primeira atividade é representada por esse retângulo azul, que diz obter dados sobre o subconjunto a ser validado. Seguindo o fluxo, acontece um gateway paralelo, que é esse triângulo com o mais no meio. Um gateway paralelo significa que atividades podem ser elaboradas simultaneamente. Após esse gateway paralelo, ocorrem 2 outras atividades, que são analisar a viabilidade do contexto e determinar o cenário de pesquisa. Seguindo o fluxo, acontecem 2 subprocessos, que são atividades dentro de atividades. O primeiro subprocesso é selecionar os participantes. E as atividades desse subprocesso são identificar as categorias dos participantes, identificar a necessidade de cálculo de amostra, e o gateway paralelo, que tem as seguintes atividades: determinar critérios de inclusão, critérios de exclusão e esclarecer as formas de participação, chegando ao fim com esse subprocesso. O próximo subprocesso é determinar os instrumentos de coleta. As atividades desse subprocesso são determinar os instrumentos de coleta, realizar teste piloto, capacitar coletadores, realizar a coleta de dados simultaneamente em dupla e observar se houve consenso. Caso haja consenso, esse subprocesso chega ao fim. Se não houve consenso, a necessidade de consultar um terceiro avaliador. Para finalizar o fluxo, as 2 últimas atividades são determinar o modelo do estudo de caso e documentar os estudos de caso. Esse círculo vermelho significa o fim do processo. Pode-se concluir que a modelagem de dados permitiu a sistematização e organização para a validação com os estudos de caso, facilitando a utilização de modelo em futuras pesquisas de validação. O modelo construído e validado contribuirá para a qualidade do método de desenvolvimento de subconjuntos terminológicos da CIP com o uso da estrutura do modelo. Obrigada pela sua atenção.